Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 31 de março. Em cada domingo Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente esse grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 14 de fevereiro, a Ascensão do Senhor a 12 de maio, Pentecostes a 19 de maio, Corpo e Sangue de Cristo a 30 de maio, o primeiro domingo do Advento a 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a Epifania do Senhor e a Igreja convida que no domingo da Epifania nós também proclamemos as festas móveis deste ano que estamos entrando. Por isso também
fizemos o anúncio, portanto, das festas que teremos durante este ano, início da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, as outras celebrações também, como acabamos de falar. A liturgia de hoje nos convida a perceber também a importância que os pagãos adquirem junto à festa cristã, que antes era a princípio somente aos judeus, aos israelitas. Nós escutamos no Evangelho de hoje que Herodes, a quem reinava naquele momento a Judéia, todo Israel, era na verdade uma espécie de rei fantoche. Hoje, quando um político não pode se candidatar por alguma razão, e aí ele coloca uma outra pessoa no lugar, né, dele só para dar as caras, né, mas na verdade é ele quem vai comandar, a gente chama de político poste ou coisa do tipo, né? Na época era a mesma coisa que se tinha nesse momento, nesta ocasião. O imperador César é quem governava a região da Judéia, de Israel, haja vista que ele era o imperador de Roma. E aquela região estava sob o domínio, naquele momento, de Roma. Mas César, bastante inteligente, não conhecia qual era o modo de proceder, não conhecia muito bem como que era a cultura daquele povo. Então ele escolhia pessoas, né, daquela localidade, que conhecia aqueles que são reinados naquele lugar, e colocava como um rei, mas só mesmo para gerar um certo, endossar um pouquinho, né, o seu modo de governar, só para agradar um pouquinho as pessoas, e ao mesmo tempo aquele que era seu correspondente deveria manter, né, com que as pessoas se mantivessem em paz. A Pax Romana, como era conhecido naquele momento. E Herodes era um destes, até porque ele sabe, inclusive, que ele não era um rei legítimo, até porque, nós sabemos, ele não é da descendência de Davi. Somente quem é da descendência de Davi deveria governar Israel, não é? E depois de todos os acontecimentos, né, logo depois da morte de Salomão, o reinado de Israel já se divide. 10 tribos ficam para o norte, 2 tribos para o sul. Depois entra também o exílio da Babilônia. Tiveram os assírios, os persas, os gregos, depois os romanos, enfim, de modo que ficou muito conturbado a realeza israelita. Mas colocaram, portanto, que tinha metade do sangue judaico para governar, o Herodes. E Herodes, ele era um tanto quanto paranoico, né? Tanto que ele matou a esposa porque ele estava desconfiado dela, de que ela pudesse querer tomar o poder dele ou algo do tipo. Ele matou a esposa, matou vários filhos porque ele estava achando que estavam conspirando contra ele, então ele ia lá e matava. Então ele tinha uma paranoia, porque ele sabia que ele não tinha, né, autoridade sobre aquilo que ele estava sendo colocado, aquilo que foi depositado sobre ele, né, sobre os ombros dele, o reinado de Israel. Ainda que fosse um reinado fajuto, só de característica ali, só para uma coisa de honra, né, e não de fato. Mas quando chega 3 reis magos, e por que nós sabemos que eles são reis? Por conta dos presentes que eles ofertaram a Jesus. Por que nós sabemos que são 3? Porque são 3 presentes. Porque o evangelista apresenta somente: eis que alguns magos do Oriente, dizem só que são magos. Magos para o povo pagão eram os sábios. A gente conhece hoje talvez como os filósofos, né, ou algo desse gênero. Então, eles eram sábios, astrólogos, porque conseguiam ver, né, as constelações e tudo mais, e perceberam uma luz diferente, uma estrela diferente no Oriente. Alguns tentavam entender como uma espécie de cometa, alguns uma espécie de planeta, outros uma situação talvez de estrela cadente, mas a igreja sempre entendeu que foi algo da ordem sobrenatural, uma espécie de anjo
que conduziu, até porque se vocês verem uma estrela diferente no céu e começar a seguir ela, ela não vai parar em cima de uma casa, né? Não vai falar, olha, para aqui que vai dar certo, é aqui que você precisa chegar. Isso não vai acontecer, né? Então, muito possivelmente, é um anjo que conduziu aqueles que ali estavam até a casa que deveriam adorar o Senhor. Mas, antes de chegarem a Belém, antes de chegarem a esta casa, sabendo eles que Jerusalém era a capital, digamos, né, de Israel, eles foram até Jerusalém, né? Se é o rei, nasceu no palácio, vamos até ele. Então eles não pensaram muito, né? Já tinha esta profecia, já tinha este entendimento. Inclusive, junto aos pagãos, tem textos antigos que falava que de Israel viria um rei que governaria sobre todo o mundo. E então eles foram, só partiram, perceberam que nasceu e foi ao encontro. E indo ao encontro, vão a Herodes. E percebam, irmãos e irmãs, que muitos naquela ocasião não estavam mais à espera do Messias. Nem se lembravam mais onde o Messias iria nascer, né? Porque quando os reis magos, os sábios, chegaram e perguntaram, viemos adorar o rei que acabou de nascer, primeiro que causou grande constrangimento e uma perturbação no coração de Herodes. Mas não só de Herodes, de toda a Jerusalém. Toda Jerusalém. Não estavam mais à espera do Messias. Gente, por longos e longos anos o Senhor foi prometendo este Messias, foi prometendo aquele que seria o resgatador, o salvador do povo. E eles não estavam mais nem à espera, a ponto de ficarem perturbados. Percebam exatamente que, claro, Herodes, porque entendeu que iria perder o seu trono, até tinha o direito, se é que a gente pode dizer assim, de se sentir perturbado. Mas toda a Jerusalém não tinha esse direito, né? Deveriam, pelo contrário, se alegrar com essa realidade, ficarem felizes, porque nasceu o menino, aquele que foi prometido, aquele que reinaria e nos retiraria da condição debaixo das trevas e do pecado. Veja o que nós escutamos na primeira leitura, retirada do profeta Isaías: levanta-te, Jerusalém, acende as luzes, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. O sol nascente nasceu para nós. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifestou sobre ti. Mas Jerusalém não estava pronta para esta realidade, a ponto inclusive de ficar perturbada, de ficar incomodada. Quando ficaram sabendo disso, nem os sumos sacerdotes, nem aqueles que zelavam do templo, nem os mestres da lei, nem aqueles que conheciam as escrituras estavam à espera. Nem eles se alegraram com essa realidade. Ao contrário, apresentaram a Herodes: olha, o menino tem que nascer em Belém. É de lá que virá o Salvador, que virá o descendente da casa de Davi, como o Senhor havia prometido. E então, primeiro Herodes envia estes magos que aí estavam para irem até Belém. E ele poderia se colocar também a caminho. Nossa, nasceu aquele que para nós será o Salvador, que irá fazer com que Jerusalém, esta terra onde o Senhor convidou e habitou junto do seu povo, agora também vai fazer iluminar toda a humanidade. Também ele poderia se colocar a caminho, e no presépio, ao invés de vermos 3 reis magos, poderíamos ver 4 reis. Também Herodes prostrado diante do Senhor. Mas, perturbado e levando também a perturbação todos de Jerusalém, decidiu primeiramente fazer crescer nele a sua paranoia de poder, de autoritarismo, não é? A ponto inclusive de falar: olha, vá, descubra tudo bem direitinho sobre o menino e depois voltem a mim, e aí sim eu irei adorá-lo. Obviamente os reis a princípio acreditaram, mas
depois souberam através de um sonho, quando um anjo diz para que eles voltassem para outro caminho. Mas o que estamos celebrando hoje é perceber que Jesus veio não exclusivamente aos judeus, primeiramente a eles, mas depois a todos os povos. E por isso nós enxergamos 3 reis magos que a igreja, a tradição da igreja apresenta com cores distintas, com nacionalidades que nós não sabemos de onde, mas que vieram do Oriente, que nos mostram que são convidados a serem cristãos todos aqueles que correm em suas veias sangue humano, ou seja, toda a gente, né? Não importa a nacionalidade, não importa a raça, não importa a língua que fala, não, nada disso. Pelo contrário, o Senhor quer destruir todo tipo de espécie de Babilônia que pudesse estar, né, diante de nós. Lembram-se da torre, né, de Babel, por exemplo, que fora construída para se chegar a Deus, e a partir da torre de Babel houve aquela divisão total, quando cada pessoa começou a falar numa língua, né, uma confusão danada. Neste período, o que se parecia muito mais era exatamente esta torre de Babel. Acontece que o Senhor quer unificar também, portanto, na linguagem do amor, da luz que vem para iluminar todos os povos. Ele vem para brilhar, fazer brilhar o sol para os justos e os injustos, para o bom e para o mal. Mas nos convida a sermos contados junto aos justos e também junto aos bons. Por isso precisamos entender a realidade do mistério que celebramos, a epifania, a manifestação do Senhor como Rei, como Senhor e como Messias. Na sua realeza, Jesus mostra que governa a partir do serviço. Ele se coloca em prontidão, ele se coloca como aquele que lava os pés, ele se apresenta como aquele que serve e não que é servido. E aqui muda totalmente o pensamento da realeza, né? Todos os reis até então, pelo contrário, sempre agem exatamente de modo oposto, né? Deitam e até a uva alguém tem que trazer dentro da boca, né? E é exatamente o contrário em relação a Jesus. Ele que se dá em alimento a nós, é Ele quem oferta a si mesmo em nosso favor. A realeza de Jesus se dá semelhante ao pastor, que cuida, zela, protege, alimenta as ovelhas. Depois, além da realeza, este Senhor. Vejam que os reis, aqui o evangelista faz questão de apresentar, que eles se ajoelharam diante dele e o adoraram. Faz questão de dizer isso, não foi um ajoelhar no sentido só de veneração de outro rei, que era muito comum, né? Uma espécie de veneração pela autoridade humana que uma outra pessoa tenha ou exerça ou coisa do tipo. Não, aqui há um ajoelhar no sentido de adoração. Não é qualquer ajoelhar-se, é no sentido verdadeiramente de reconhecer que Ele é Senhor, de que Ele é Deus, a divindade escondida naquele menino que havia nascido. E ainda, além disso, desta situação, né, da realeza, também da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua messianidade. Cristo, o ungido do Pai, aquele que seria o Salvador, o Messias sofredor, que através do seu sacrifício de cruz, da sua doação, abre para nós as portas do paraíso. Também há o sentido de ser Jesus sacerdote, profeta e rei. Jesus é sacerdote, aquele que se oferta, aquele que se imola, aquele que oferta ao Pai um sacrifício agradável em nosso favor. Na sua profecia que anuncia e que nos convida, portanto, a também pregar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o Evangelho, fazer com que tudo aquilo que Ele nos ensinou pudesse ser alcançado a todas as gentes, todos os povos. Por isso nós escutamos na segunda leitura São Paulo aos Efésios,
lembrando exatamente essa realidade. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Algum de vocês que aqui estão são descendentes de judeus? Acho que não. Talvez algum pode encontrar lá atrás alguma raiz judaica. Mas se não fosse exatamente esta abertura que Jesus nos dá, possibilidade de que todos os pagãos podem sim ser cristãos, são alcançados pelo seu sangue redentor, nós não estávamos aqui. É Jesus, através da compreensão de São Paulo, através do entendimento dos apóstolos, daquele convite que Jesus faz para pregar o Evangelho a todos os povos e anunciar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que hoje podemos ser alcançados, resgatados, salvos na mesma verdade que nosso Senhor anunciou aos judeus, aos israelitas. E junto com eles, nós proclamamos as maravilhas de Deus. Hoje, em todos os continentes, há pessoas que adoram Jesus Cristo, que reverenciam e proclamam o seu nome como vitorioso. Mas, gente, no início da igreja, no início da era cristã, no século I até o século III, IV, até V mais ou menos, todo pagão que se convertia ao cristianismo era visto como um milagre, era visto como ação divina. E graças a esta realidade, a ação divina que continuou acontecendo todos os dias, o Senhor foi sendo anunciado, foi sendo levado, e muitas pessoas que estavam nas trevas viu uma grande luz. Esta luz que nós somos convidados, portanto, a permitir que cresça em nós e que também, sendo nós luz do mundo, consigamos iluminar outras pessoas, consigamos levar com que mais pessoas que também vivem debaixo das trevas sejam alcançados por Jesus Cristo. E notem que o profeta Isaías, e olha, o profeta Isaías, quantos anos, quase décadas foram escritas antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta nos apresenta: os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Não é à toa que daqui a alguns dias nós escutaremos, o diabo ao tentar Jesus, dizendo: ajoelha e adora, que eu te farei governante, farei com que te entregarei a muitas nações se prostrarão ao joelho de joelhos diante de Jesus. Sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos abismos. Mas o diabo, ao tentar Jesus, quis oferecer todas as nações se ele, o Mestre e Senhor, se prostrasse em adoração diante do diabo, diante de Satanás. Veja, irmãos e irmãs, que muitos de nós às vezes confundimos as coisas, nos deixamos verdadeiramente ser alcançados por palavras torpes, que nos afastam da graça, que nos afastam da misericórdia, nos afastam da verdade. Jesus é caminho, verdade e vida, e muitas são as vezes que nós nos deixamos desencaminhar desta realidade, da palavra, da verdade. Se Deus é aquele que nos convida à verdade e o diabo é o pai da mentira, não adianta a gente achar que uma mentirinha só não faz diferença. Toda mentirinha, ainda aquela que a gente diz: mas é uma mentira que não faz mal a ninguém, eu pouco a pouco vou adquirindo as feições diabólicas, as feições de divisão, as feições da Torre de Babel.
as feições daquilo que não se apresenta e que não vem da parte de Jesus Cristo. Nós começamos a viver uma mentira, porque para sustentar uma eu preciso contar mais uma, que eu preciso levar mais a outra, e assim vai. Por isso, nós entendemos que todos os povos que vão à luz, estes reis todos que vão ao clarão da tua aurora. A aurora é aquele primeiro clarão, né, que anuncia que o sol está chegando. Jesus é o sol nascente. Ele é aquele que ilumina todos os povos. Por isso que hoje celebramos este Rei Luz, o sol nascente, aquele que nós devemos manter as nossas vidas, o nosso olhar fito nele, e devemos caminhar diariamente em direção a ele. E aí nós vemos o exemplo destes três que nós conhecemos como Melquior, Baltazar e Gaspar. Devemos pedir a intercessão deles, nós que, sendo de origem pagã, fomos alcançados pelo sangue redentor de Jesus Cristo, nós que também somos convidados a ir ao encontro do menino que nasceu, mas que diariamente quer nascer, bate à nossa porta e quer permanecer junto de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos de Jesus. Irmãos e irmãs, o Senhor quer permanecer conosco. Ele quer estar junto de nós. O quanto temos permitido esta realidade. O quanto temos desejado esta realidade. Por isso, é tempo também de percebermos que, findando o tempo do Natal, iniciaremos a partir de segunda-feira o tempo comum mais uma vez, que toda esta experiência com o mistério da encarnação de Jesus que vem a nós, somos convidados a termos a esperança da salvação que um dia Ele nos trouxe. E aí, aprender deste coração manso e humilde a vivenciar o batismo que um dia recebemos. Ele que assumiu sobre si as nossas culpas, Ele que assumiu sobre si as nossas dores, agora nos convida, portanto, a que também fazendo crescer a esperança, vivamos o amor, tenhamos fé e manifestemos a luz que Ele mesmo acendeu nas nossas vidas, que Ele mesmo nos incendiou. Não foi isso mesmo que Ele disse? Eu vim à terra para acender fogo no mundo, e como queria que já estivesse aceso. Gente, Ele mesmo deseja ardentemente comer esta ceia conosco. Que ceia é esta? Especialmente, claro, a celebração da Santa Missa, que é uma antecipação da glória futura. Mas se nós desejamos um dia o banquete da vida eterna, sentar à mesa junto com o Senhor, nós precisamos participar de modo mais eficaz e consciente desta mesa, da mesa do altar, da celebração eucarística, comungar de modo mais consciente, cada vez mais buscando também estar em estado perfeito de graça. Por isso, cada vez mais somos convidados também a interpretar os sinais, não somente os sinais dos tempos, mas também os sinais que o Senhor nos dá, o chamado que Ele nos faz de abandono do pecado, a nos convertermos verdadeiramente, a sermos mais eficazes na fidelidade, na perseverança, a percebermos que sim, todos são convidados a ser de Cristo, todos. O Papa Francisco insistiu isso muitas vezes. Todos são convidados a se aproximar do presépio. Todos são convidados a se aproximar da cruz redentora. Mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que permitem, que correspondem a este chamado, que verdadeiramente se convertem, que verdadeiramente fazem com que as suas vidas se conformem à vida de Cristo, com que seus corações sejam mais semelhantes, imitadores da vida de nosso Senhor. E é isso que precisamos ter em nosso meio, em nossas consciências,
Precisamos permitir que Cristo reine. E reinando em nossas vidas, nos ensine que o reinado que também nós somos convidados a ter, é um reinado do serviço, é o reinado da prontidão, da doação, que começa especialmente lá nas nossas casas. O esposo, a esposa, o esposo sendo o servidor, doador, que se dá em sacrifício para com a esposa e para com os filhos. A esposa que se doa, que se dá em sacrifício, em doação para com o esposo e para com os filhos. Ambos, o casal, se doa, que se oferta, que se imola em doação aos filhos, em doação àqueles que estão à sua volta. Por isso que precisamos observar, a quem nós estamos adorando, a quem nós verdadeiramente queremos colocar como centro das nossas vidas. Por que precisamos cada vez mais vivenciar as realidades, as promessas que o Senhor nos deu? Se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Às vezes a gente interpreta essa realidade de mistério como uma situação assim, algo que vai ser revelado, Então, alguma coisa que está escondida e que a gente revela, Sei lá, vai ver um filme e aí fica o filme inteiro tentando revelar um mistério, algo que está escondido, algo assim, a gente fica sempre interpretando como se fosse isso, o plano de mistério, de algo que precisa ser revelado. E não é isso. Quando nós dizemos mistério da fé, não é porque ali está sendo revelado alguma coisa necessariamente, mas uma vivência, uma experiência que nós somos convidados a ter com Cristo Jesus. É este o mistério, Não é o mistério não é um milagre que acontece simplesmente às nossas vistas, porque realmente é isso que acontece na transformação do pão em corpo, do vinho em sangue. Mas a experiência, a transformação que o pão e o vinho eucaristizado fazem em mim, ou seja, o milagre que precisa acontecer na minha vida, transformar na vida de Cristo. É este o verdadeiro milagre, é esta experiência, o mistério que precisa acontecer diariamente. Eis o mistério da fé, quando nós verdadeiramente permitimos que Cristo transforme as nossas vidas, o nosso coração, e que, nos colocando diante dele em adoração, também nós sejamos luz para o mundo, também nós consigamos dar sabor a esta terra. Que verdadeiramente seja encontrado Cristo em nossos corações. Não basta dizer, tenho Deus no coração. Isso não é suficiente. Eu preciso permitir que Cristo transforme nossos corações, nossas ações, nossos pensamentos, para que dia após dia, tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que agirmos, seja alcançado e seja semelhante às ações e palavras de nosso Senhor. Que contemos com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que guardava todas estas coisas no seu coração e que também velando em nosso favor, sejamos alcançados pela graça de Deus, imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como exemplo os santos reis magos, Melquior, Baltazar e Gaspar.